Olá, o convidado de hoje da nossa conversa no Memorial é um jovem engenheiro, agropecuarista, empresário, 2 mandatos de deputado estadual, prefeito de Caicó, os irmãos também. Seja bem-vindo, Vidalvo da Costa, a este ambiente do Memorial do Poder Legislativo. Bom dia, meu caro amigo e amigo de infância, Aloysio Lacerda, e esse ilustre O nosso jornalista, convidado também de hoje para esta conversa é o jornalista Joaquim Pinheiro. Joaquim Pinheiro, também de longas datas, amigo, confidente e grande jornalista. Aqui o tratamento será de deputado, né? Deputado, você entrou na vida pública pela Prefeitura de Caicó. Foi. Dos 16 filhos de minha mãe, foi o único que ela pediu para disputar, Abraçar a vida pública. para abraçar a vida pública. Por eu morar em Goiás e ela já sentindo a idade, foi uma forma de me trazer de Goiás. Eu acho que talvez só ela, porque os apelos de Vivaldo realmente não tinham tanto eco como os dela. Então, eu vim, claro, a convite de Vivaldo, mas principalmente o apelo de Dona Santa. Santa Costa. O que Santa. você foi fazer em Goiás? Engenheiro novo? Tá. Engenheiro, eu fui engenheiro da Fundação Zé Augusto, Você fez engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou engenheiro civil, sou sanitarista, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou e pós-graduação em tecnologia de cachaça. Então eu fui para Goiás pela, na época, Fundação CESP, hoje FUNASA. Fui ser diretor de engenharia lá naquele estado, porque tinha havido a guerrilha do Araguaia, o Goiás era um estado só, junto com o Tocantins, e o governo tinha preocupações de ser uma área de segurança nacional, de levar as suas abastecimento, as suas ações de saúde pública. Ocupar o terreno. Ocupar o terreno. E eu fui... Como funcionário da FUNASA? Fui como funcionário da FUNASA. Hoje você não tem esse vínculo, não? Eu sou aposentado da FUNASA. Então, eu fui como engenheiro e passei 2 anos em Goiás e vim já na campanha, na Festa Santana, para disputar a eleição de 1982. O mandato era 6 anos ou não? Era 6 anos, não? Foi o único mandato de 6 anos eleito. Os outros tiveram prorrogação. Mas esse não, foi o único mandato de 6 anos da história do Brasil. Dessas 3 atividades, atividade empresarial, a atividade na condição de engenheiro, né, de profissional liberal, e na condição de político, qual das 3 mais lhe atrai, lhe fascina? Eu vejo a política, e para mim foi o cargo mais honroso, foi o de ter sido deputado. Eu vejo a política como uma missão, não como uma atividade. Uma missão de você servir a sua cidade, para mim nada existe mais honroso, mas apenas uma vez. E de ser parlamentar também, ou na Câmara, no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Eu vejo isso como uma missão. Eu me preparei justamente para ter uma passagem na vida pública e, graças a Deus, entrei e saí e nunca sofri uma derrota. Sou um dos poucos parlamentares, um dos poucos ex-políticos que nunca sofreu uma derrota. E eu tenho a minha atividade de engenheiro, eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu faria engenharia. Mas a atividade de cachaça, ela é muito atraente. Você ser produtor de cachaça é muito atraente,
porque os desafios são todos os dias. Então, é parecido com a política, mas só que a política eu vejo uma missão. A cachaça, a empresária, eu vejo como uma atividade. Por falar em cachaça, lembrando ao nosso telespectador, o Dadá é o homem da Samanaú, que muito recentemente a revista Playboy colocou no topo das cachaças brasileiras. Mas como a cana-de-açúcar no sertão tem diferencial do agreste? Do litoral tem. A sacarose? A sacarose. A temperatura entre o dia e a noite, esse choque térmico, ele influencia na sacarose da cana. Cada 2 graus de diferença de temperatura equivale a 1 grau de sacarose a mais. Então, tanto o rendimento como a qualidade. E depois não, você vai aperfeiçoando a cachaça e você passa a desenvolver com qualquer cana, desde que atinja mais de 18% de sacarose, e você passa a produzir e a elaborar uma grande cachaça. A produção, você estudou muito e teve também assessoramento. Tem laboratório lá na sua fábrica, né? Tem. Para medir tudo isso. O tipo de cana também é diferente dessa produzida aqui no Agreste, não? Não, aquela cana caiana não serve. A cana caiana, ela é conhecida, também. Isso, ela é conhecida como tem muito caldo, sabe? Muito mosto, mas a sacarose é muito pequena. Então é como se você pegasse uma cana com um Brix, a sacarose de 26, e colocasse água. Então, as outras desenvolveram várias espécies de cana que tem uma sacarose muito superior à cana caiana. Mas a gente deve muito, porque foi uma das primeiras canas a entrar na nossa região, foi a cana caiana. Dadá, você foi deputado no período de 1999 a 2007. Que ações dos seus 2 mandatos você destacaria? Olha, eu reputo, para mim, a coisa mais importante que eu levei para a nossa região, principalmente eu que acompanhei Vivaldo, vendo o sofrimento dos enfermos de Caicó, Vivaldo trazendo no seu carro tuberculosos que ficavam inclusive no meu quarto quando eu morava com o Vivaldo. Eu abracei a causa dos que sofrem, que fazem hemodiálise, que tem problema renal. Essa foi a clínica de hemodiálise que até hoje tem em Caicó, que essa clínica estava destinada para Currais Novos, e a gente conseguiu salvar, somei com Álvaro Dias e com o governador na época, Fernando Freire, e a gente conseguiu deixar essa clínica de hemodiálise, que para mim foi a coisa mais importante que eu fiz na vida parlamentar. Eu tive parentes que vinham 4 horas de viagem, 4 horas de tratamento e 4 horas para voltar. Eram 12 horas um dia e outro não. Hoje todo esse tratamento é feito em Caicó e todas as cidades vizinhas, até da Paraíba, vêm para a cidade de Caicó para ter um tratamento mais digno. Mas tive outros também, quando Caicó teve na iminência de ficar sem água em 2000, e na época o ministro era Fernando Bezerra, e que a gente tem até um projeto, a doutora Manuel Torres de Araújo. Esse projeto eu também acho também de extrema importância, porque salvou a população de Caicó, resgatando de ter o açude Itãs que estava seco, a gente ter água, que deu para ir até os invernos de 2001, 2002, para Caicó não faltasse água. Hoje, Caicó se encontra na mesma situação
e a classe política está somando. Esse que então, devo isso ao presidente da época, Álvaro Dias, e ao ministro Fernando Bezerra. Dadá, é isso que você ia aproveitar, você falou no problema da água. Você não acha que os gestores públicos estão subestimando esse problema? Porque estão construindo barragens numa região que não chove, não é? Você não acha que a alternativa seria, por exemplo, partir para a água do mar, para a dessalinização da água do mar? A gente tem a China, que leva 4.000 quilômetros de água dessalinizada, mas aqui a gente tem o São Francisco, que falta vontade política para se resolver, eu digo talvez 80% do problema da água, que já vem desde Dom Pedro II. Eu vejo também o Rio Araguaia, o Tocantins, que poderia também somar essa outra transposição. É um projeto antigo, inclusive. É um projeto antigo. Então, eu acho que, segundo cálculos de engenheiros que fazem, mas a gente conhece Cabo Verde, claro. Conheço Cabo Verde, que toda a água de Cabo Verde é água dessalinizada, um país pobre, terceiro mundo, aqui a 3 horas de avião de Natal, e toda a água é dessalinizada, mas segundo os técnicos que somam, que fazem os cálculos, diz que a água mais cara ainda é a água dessalinizada. Mas se a gente não tem nem dessalinizada, nem de transferência de outros reservatórios, eu acho que é uma solução emergencial, já que não vai funcionar o ano todo. Mas, cara, e que construir barragens caríssimas, né? E ficar ociosa. Né? Agora também no cristalino a água serve para o gado, né? Mas tem muitos poços perfurados e não instalados. Eu não sei qual é o nível, mas há uns 5 anos era muita coisa, tinha muita coisa a fazer. Seria outra alternativa interessante, essa dos poços. Poços perfurados e não. Mas no subsolo do Rio Grande do Norte tem água abundantemente, Dadá? No subsolo? Sim. O subsolo do Rio Grande do Norte tem. No cristalino é muito pequena. A média é 40% de acerto. E quando dá uma vazão, é uma média também de 500 litros e 1.000 litros. Quer dizer, é uma vazão para uma família, praticamente, e para o seu rebanho. Mas eu queria fazer justiça aqui a outra obra que eu acho de muita importância, que foi do governo de Dona Vilma, que eu considero essas obras de extrema importância, é a Ilha de Santana, que tem o Complexo Turístico Santa Costa, que foi um projeto de lei de nossa autoria, que homenageia uma mãe que deu tantos prefeitos a Caicó, que foi uma grande professora, de só ter encaminhado 16 filhos, com mais 5 ou 6 que ela criou, quer dizer, somou 22 filhos. Então, essa grande professora, a gente fez a homenagem da Ilha de Santana, Complexo Turístico Santa Costa, que foi construída pela ex-governadora Dona Vilma de Faria. Como é que está a ilha hoje, a propósito? Triste, está uma situação triste. O carnaval... O município continua com a gestão da ilha ou devolveu ao Estado? Há um impasse entre governo e prefeitura. Antigamente era administrado pela prefeitura e o governo injetava recursos, fazia convênio para a manutenção. Hoje, nem a prefeitura administra, nem o Estado vive. É uma grande obra, praticamente abandonado. O Carnaval de Caicó, que é conhecido no Brasil inteiro, não teve condições de fazer este ano, por conta que falta para-raios, que falta coisas pequenas. O Corpo Bombeiro chega interdita. Né? Então, é lamentável como se encontra uma grande obra. Talvez tenha sido a maior obra desse século, do século passado, para o povo, para o usufruto do povo de Caicó. É lamentável como se encontra a Ilha de Santana. Voltando à doutora,
em que ponto do Piranhas é a captação da doutora Manuel Torres? A doutora Manuel Torres... O ponto de captação é Ela- depois de Jardim ou antes? É em Jardim de Ou Sertão, onde eu vai- acho que é a montante de Jardim de Piranha. Reza Porque tem a uma, saúde pública, isso. tem uma poluiçãozinha. Tem poluição, então, segundo, lembrando da engenharia sanitária, deve ser a montante de Jardim de Piranha. Você também, como parlamentar, você teve a oportunidade também de colaborar com aquele projeto de perenização das bacias do Siridó. Após a inauguração da barragem das Oiticica, né? Um canal de 30 quilômetros joga água dentro de Cruzeta, barragem das Traíras dentro do Itães, e o Itães retorna Isso. para o Siridó e o Rio Piranha. É chamado o Circuito das Águas, porque já se fala que a barragem das Oiticica geraria a energia para que houvesse um bombeamento para a Serra não é do João do Vale, lá a Serra que beneficiaria Currais Novos, com a açude Serra de Santana? para a Serra de Santana, beneficiaria Currais Novos, beneficiaria Descendo por Lagoa Acari, Nova, descendo por Acari, Lagoa... Sim. beneficiaria Cruzeta, Passagem das Traíras, quando eu tive essa oportunidade. Então o projeto é muito maior. Muito mais, chamado Circuito das Águas. E esse realmente foi um projeto de uma sugestão nossa, que houvesse a transposição da Passagem das Traíras, onde aumentaria a sua capacidade para o Itães de novo para a barragem das Oiticica. Então o Siridó não teria nunca mais problemas na sua história, porque no período de estiagem seria armazenado pelo São Francisco. E a barragem das Oiticica seria uma barragem de niveladora, para não sobrecarregar Armando Ribeiro Gonçalves, e seria uma barragem de distribuição para a região do Siridó. Eu acho um projeto perfeito. Dadá, a política do Rio Grande do Norte viveu momentos áureos e de grande radicalismo, né? Em todo o estado e particularmente em Caicó, onde predominavam o verde, né? A bandeira verde e a bandeira vermelha, das quais Vivaldo fala tanto. Eu queria que você falasse sobre esse momento dessas disputas acirradas das duas bandeiras verde e vermelha. Elas ainda estão hasteadas, não? Ainda. Apesar de a já ter bandeira mudado muito vermelha, de cor. a bandeira vermelha não é aquela outra bandeira vermelha. A Da ban- sua gravata, por exemplo. Isso, a bandeira do PT. Mas eu vou contar um pouco da história, começando pela nossa família. Meu pai foi casado 2 vezes. A primeira teve 5 filhos, com uma Lopes, família Lopes, e a segunda foi casada com Dona Santa Costa, que constituiu mais 16 filhos. Ficaram Rivaldo é da primeira ou não? Vivaldo é da primeira. Rivaldo também. Ridalvo. o juiz. Todo. Hoje só tem um irmão que é historiador, Simval Costa. Ele já está com 84 anos, é o único que sobreviveu da primeira família. E hoje somos um total de 15 vivos. Família muito simples, muito... meu pai nunca possuiu um carro. Meu pai veio ter... Nem carro de boi? Nem carro de boi. Então, meu pai veio ter eletrodoméstico. O único eletrodoméstico da casa dele era um rádio que foi doado aqui à estação, ao memorial. Ele, na década de 70, os filhos já se juntando, ele ganhou uma televisão, uma geladeira, um fogão a gás, já doado pelos filhos, por Vivaldo, por Vital, por Ridalvo e outros. E a nossa roupa era uma roupa mais simples possível. Mamãe aproveitava roupa de saco de açúcar para fazer as nossas vestes. E dava um lençol maravilhoso. Dava um lençol muito bom. E uma roupa também muito
muito fina, própria para o nosso clima. E a gente era os trabalhadores braçais do nosso, eram 11 homens, nós éramos os trabalhadores braçais do nosso pai. A lida com gado, você assar chique-chique, cardeiro, cortar capim, de lidar com jumento, com burro, com tudo. Papai não criava cavalo. Você assou espinho em 58? Assei espinho em 58. E tive a oportunidade, inclusive, de cair, uma pedra rolou de cair sentado no arrozeiro de chique-chique. Então, meu pai não criava cavalo para não despertar a paixão pelo cavalo, pela vaquejada, por tudo. Era proibido se criar cavalo lá em casa. Achava um maltrato. Essa história está muito interessante. Não é porque ele foi um exímio puxador de boi e queria que a gente estudasse, mas não queria que a gente se apaixonasse. Sem cair na gandaia, né? Sem cair na gandaia. Olha, essa história é interessante, a gente vai continuar daqui a pouco, após o intervalo. Senti inflamações nas juntas com fortes dores, inchaço e vermelhidão. A dengue pode ser grave e, em alguns casos, levar até a morte. Eu sei que esse mosquito causa muitas doenças graves. Essa gravidez está sendo uma prova de medo para mim e eu temo muito pela saúde do meu filho. Chegamos ao limite. Está na hora de exterminar o Aedes aegypti. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. O programa Conversa no Memorial recebe hoje a visita do deputado Vidalvo Costa. Dadá, Pinheiro provocou e você estava retomando a história da sua família que deu 4 prefeitos, deputados estaduais, governador. Eu acho que a família do Rio Grande do Norte, a Irmandade, com mais mandatos. Nós temos hoje 24 mandatos. Dificilmente uma família vai conseguir isso, até pela quantidade de irmãos que nós tivemos na política. E talvez na história do Brasil seja um dos poucos. Então eu estava falando sobre a vida do campo. Você e Vivaldo tiveram na mesma legislatura. Sobre as bandeiras verde e vermelha, né? Não esquecer. Realmente, ele chega lá porque o Vivaldo... Eu fui com apoio de Manuel Torres, Vivaldo, ainda pela corrente de Dinarte. Realmente é um fator também ímpar nessa casa. 2 irmãos deputados. Tivemos na Câmara Federal Henrique e Ana Catarina, Henrique e Aloísio, Henrique e Ismael. Então a gente teve, mas na Assembleia... Garibaldo pai e Garibaldo filho no Senado. No Senado. Realmente, o Rio Grande do Norte é muito rico dessas histórias. Eu sou o 18º filho e, com essas dificuldades todas, eu fui ser alfabetizado e papai olhou para mim, Tarcísio, que a gente queria aprender as primeiras letras, ele disse, vocês vão ter que amansar esse jumento do lote para ir para uma escola. E a gente andava mais dentro do mato do que chegava todo ferido em casa e foi assim que eu fui alfabetizado. E minha mãe ajudou e eu fui para a escola já com 11 anos de idade. 11 anos de idade, minha irmã me matriculou errado, eu fui para a 2ª série e mamãe me ajudou muito, com 15 dias eu aprendi a ler e a escrever. E fiz o primário em 3 anos. Sem apanhar, né? Sem apanhar. Lá em casa não tinha palmatória, não. Então, fiz o 2º, 3º, 5º, que era um pré-vestibular,
E depois... Teve com Dona Calpurnia também? Fiz com Dona Calpurnia, a quinta série, A que avó nos preparou. do desembargador. A avó do desembargador Cláudio Santos, que foi professora De talvez todos nós. de todos nós, eu acho de uns 7 irmãos nossos. Ela, de saudosa memória, que Deus a tenha, porque ela nos preparou muito. E daí a gente veio para Caicó, estudamos, e Vivaldo foi aquele irmão e pai que ajudou a todos os irmãos que quiseram estudar. Ele teve uma participação muito mais importante, até por conta da presença e da orientação, que era um homem estudioso, um homem prático na vida, do que mesmo o meu pai. E ele veio para Natal e trouxe os irmãos que estudaram, principalmente Tarcísio, eu, Zé e Bibi. Então, desde os meus 14 anos, que Vivaldo foi quem bancou meus estudos. Foi realmente um grande pai que eu tive na vida e que me ensinou, eu acho que tudo que eu aprendi. Mas uma coisa que eu gostaria também de falar é sobre a inteligência da minha mãe. Ela, com essa ruma de filhos, papai não podia comprar remédio, e ela tinha uma cartilha de saúde pública e preparava os remédios do mato. E assim nunca perdeu um filho de mortalidade infantil. Você ter 16 filhos e não perdeu nenhum filho sem ter direito a remédio de farmácia, ela tinha um pensamento de saúde pública fora do comum. Água fervida para se beber, água fervida para tomar banho nas crianças. Então, noções básicas de saúde. Noções básicas de saúde. E o pessoal relaxa. De lavar as mãos até hoje. Então, ela deu essa formação a gente. Aula de etiqueta, de você ser um pequeno cavalheiro, de andar com a mulher sempre na frente, de tirar uma cadeira para uma mulher, ela dizia muito, meu filho, quando você é novo, você tem a jovialidade, você tem a boniteza da mocidade. Mas quando você for envelhecer, vocês andem lorde, vocês feito um lorde, vocês andem arrumado e muito cheiroso, porque velho fede. Para compensar. Para compensar. Realmente ela era uma doutora de educar esses filhos todos e graças a Deus deram muito orgulho a ela, porque dificilmente uma família com tantos filhos sai de onde a gente saiu e chegar aonde a gente chegou. Não estou dizendo, estou ostentando nada, estou apenas revivendo uma história de uma família muito simples e de chegar aonde chegou. Foi o primeiro presidente do Tribunal Regional Federal, foi o irmão Ridalvo Costa, presidente também do Tribunal de Contas do Estado, Tarcísio Costa. Simval foi diretor e um dos grandes mestres de saúde pública na Sudene. Então, enfim, minhas irmãs todas também ocuparam cargos que são prendados. São tantos irmãos que Bosco foi prefeito 5 vezes, Vivaldo tem a metade dos mandatos nossos, tem 12 mandatos. Então, são tantos irmãos, Bibi foi 2 vezes prefeito, 4 irmãos prefeitos de Caicó, são tantos. Salatiel foi a vereador. A história de Salatiel foi vereador, Ridalvo... Meu colega de Rádio Rural de Caicó. Ridalvo foi vice-prefeito quando você elegia, presidente da Câmara, e depois foi ser desembargador federal. Ridalvo, antes de Costa chegar aqui na Assembleia, qual foi o primeiro parente mais próximo de vocês? De chegar à Assembleia? Sim. Antes de Costa foi Abílio Medeiros. Doutor Abílio, que teve um irmão, Chico Medeiros, também foi prefeito de Caicó e foi deputado.
Doutor Abílio foi deputado pelo PSD e também eu acho que foi pela UDN. Ou foi só pelo PSD e perdeu a campanha para deputado pela UDN. A gente só lembra dele americano, né? Doutor Abílio, torcedor americano. Mas eu ainda me lembro da campanha eu me lembro da morte do doutor Rui Mariz, irmão de Dinarte, que foi prefeito de Caicó, que Caicó, o vice assumiu interinamente, mas Dinarte mexeu nos bastidores e houve outra eleição. Senão o Sarney não teria nem assumido. Rui Mariz morreu, acho que 1 ano e pouco de mandato. Um ano foi, ele entrou em 53, morreu em setembro de 54. Isso, 1 ano e pouco de mandato. Tem o vice, quem era? O vice era José Josias Fernandes, José Josias. Que assumiu e como não tinha cumprido a metade do mandato, aí houve novas eleições. Nada, vocês são uma família numerosa, né, como você falou, e naturalmente existem também, nesse percurso todo, divergências na família. Teve eleições que vocês participaram separados, em palanques separados. Queria que você falasse também sobre isso. Pois não, eu contando a história desses Costa, muito longa, então, Vivaldo, ele sempre foi candidato a deputado, perdeu a primeira eleição, formou a liderança. Então, a briga de PMDB, de verde e vermelho, você que fala, então Manuel Torres queria muito que Vivaldo fosse o candidato de consenso de Manuel Torres, do verde e do vermelho. Ele procurou papai, que papai tinha votado em 68 em Manuel Torres. Ele procurou papai, Zé Josias procurou Milton Marinho. Em 68, Manuel Torres perdeu para Burra Cega. Doutor Francisco de Assis Francisco de Assis Medeiros. Então, Manuel Torres procurou. Em 72, disputou com Vivaldo. Em 72, Manuel Torres, Zé Josias, doutor Milton, queria que Vivaldo fosse candidato único. Fosse candidato a prefeito. Aliás, foi doutor Milton Marinho, também prefeito de Caicó. Isso, que votou que amparou Vivaldo politicamente. Foi quem deu a mão a todos nós para entrar na política, que é sobre o de Ridalvo. Então, eu estava falando sobre a divisão da família. A divisão da família. 72. Então, 72. Como aí Vivaldo disse, ninguém é líder como candidato de consenso. E papai já tinha compromisso de votar em 72 com Manuel Torres. Aí Vivaldo não atende, foi a sorte dele, vai para a campanha. Ele já tinha terminado medicina, não já? Já tinha, Vivaldo fez em 72, Vivaldo terminou em 67. Vivaldo era assessor de Giseuda Trigueiro, tinha uma clínica de sociedade com Giseuda Trigueiro, doutora Giseuda Trigueiro, de saudosa memória, que prestou um grande serviço ao nosso Rio Grande do Norte. Então, Vivaldo disputa a eleição e perde por 68 votos. Manuel Torres tinha perdido na anterior por 67 e Vivaldo perde por 68. Mas, a partir daí, ele formou a liderança e que uma coisa bonita que eu achei, Manuel Torres, papai era um homem cumpridor de compromisso. E Manuel Torres foi lá em casa liberar papai, porque papai tinha um compromisso de votar em Manuel Torres. Ele disse, Raimundo, você quando assumiu o compromisso, seu filho não era candidato a um consenso. Como você assumiu comigo, Vivaldo tinha demorado a assumir a candidatura, você está liberado, foi um grande gesto de um homem público, Manuel Torres de Araújo. Seu pai era produtor de algodão? Pouco. Papai produzia muito. A sorte nossa foi uma mina de xelita que surgiu pós-guerra e que foi como ele teve condições de comprar uma casa e de trazer a gente para estudar. Era em Trapiá a mina?
Ah, não, era lá na Várzea Comprida, o Trapiá era do meu avô. Então essa briga de vermelho e verde começou realmente em 72, 74, mais acirrada com a presença de Vivaldo sobre essa eleição. Essas brigas estão superadas ou ainda existe e pode acontecer agora na eleição, na próxima eleição? Rapaz, essas brigas premendo da família está praticamente superada. Mamãe, enquanto foi viva, ela era uma aglutinadora, e eu me lembro, Geraldo Melo, candidato, ou Geraldo Melo saindo do governo, liga para Vivaldo em 1990, em abril, dizendo que ia renunciar ao governo e que Vivaldo compusesse o secretariado e que pediria a Vivaldo apenas a Secretaria de Saúde e a COSER. E Vivaldo sentado na mesa com Tarcísio e eu. Tarcísio, seu irmão. Tarcísio, meu irmão. Diz até que é o mentor intelectual da família, né? Tarcísio já ajuda até hoje a todos nós É o marqueteiro, nas dificuldades. Realmente é uma grande figura. E mamãe ia passando e Vivaldo, quem é que deve ir para a educação? Tarcísio, que tem uma experiência de educação, de tudo, deve ser fulano, Beltrane, indicando um secretário, outro ajudando, ouvindo a parte de engenharia comigo, essa parte toda. Mamãe passa e disse, o que é que você está fazendo, Vivaldo? Não, porque segunda-feira eu vou assumir o governo, Geraldo Melo está renunciando, e eu, como presidente da Assembleia, o vice não pode, porque Garibaldi Filho não vai poder ser candidato, e eu vou assumir. Ela olhou para ele e disse, meu filho, um dia você será governador do estado, mas não vai ser dessa vez. Aí Vivaldo, mamãe, não sou eu que estou dizendo que você é governador, não. Geraldo Melo telefonou para mim que eu indicasse os secretários, porque segunda-feira eu assumo o governo. Ela repetiu de novo, meu filho, um dia você será governador desse estado. Mas não segunda-feira. Mas não segunda-feira, desse jeito. Aí Vivaldo ficou com aquilo. Mamãe, 30 dias depois, morre, atropelada por uma bicicleta. E Vivaldo sai vice de Zé Agripino e Lavoisier. E vocês se lembram que houve um determinado momento da campanha que Lavoisier ultrapassou Zé Agripino nas pesquisas. E Vivaldo vai lá em casa. Na reta final. Na reta final. Vivaldo vai lá em casa, aí diz, Dada, o que é que está achando da campanha? Eu disse, Vivaldo, eu acho que está perdida. Estou sentindo. Agora, só tem uma coisa que eu ainda me conforta, foram aquelas palavras de mamãe. Não é possível que você vá ter três oportunidades. Porque não vamos perder a história. Porque Vivaldo não assumiu, ou seja, Geraldo Melo não renunciou. Foi. Vivaldo não assumiu porque Geraldo Melo não renunciou. Parece que houve uma pressão de Aloysio e tudo. Lá na frente ele foi vice de 30 dias depois, praticamente 30 dias, ele sai vice de Zé Agripino. Aí eu olho para Vivaldo, sou Vivaldo, a única coisa que me conforta é que mamãe disse que você um dia seria governador. Aí ele disse, pronto, eu também, a única coisa que eu acredito que nós vamos ganhar. E findou Vivaldo chegando ao governo, e foi uma premonição, uma previsão de mamãe, que morreu no ano que Vivaldo se elege vice-governador. As premonições de Santa Costa. As premonições de Santa Costa. Ainda sobre a divisão da família, a gente vindo para a eleição, a próxima eleição, como é que está a situação? Não, hoje eu deixei a vida pública por completo. Nem filiação partidária tem? Não, ainda sou filiado ao PPS. E até uma forma de participar dos bastidores, de me ouvir, de eu falar alguma coisa do momento atual político. Você está tergiversando. Eu quero saber na próxima eleição como é que vai ser.
A próxima Ele- Se a ele- família ele- vai estar dividida ou Ele não? responde daqui a pouco, após Olha. o nosso intervalo. Daqui a Pronto, pouco. eu digo. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. O programa Conversa do Memorial recebe hoje a visita do deputado Vidalvo Costa, ilustre siridonense. Nós estamos encaminhando agora para o último bloco e vamos apressar o passo. Piero, fique tranquilo que ele responde a sua pergunta. Eu queria apenas dizer o seguinte: Vivaldo Costa, governador, ele vice assumiu, não? José Agripino saiu para o Senado. Eu fiquei impressionado, ao conhecer um pouco da história da barragem das Traíras, o tempo recorde que foi construída aquela barragem. Foi muita mão de obra. Quem era a construtora tão competente? Foi Era a de dia e de noite. Foi a IT. Foram duas obras que foram feitas em 100 dias. 100 dias. Praticamente. Foi a estrada de Caicó a Palma, com 43 obras de arte. Pavimentação. Você imagina você fazer 30... Aquela que Manuel Torres disse que se estivesse pronta ia... Andava com girimum a estrada todinha. Mas Vivaldo dispensou, que o senhor mandava estar com quase Dispensou 80. o gesto lá atrás, quando seu pai liberou. Isso, foi liberado para votar. Quando liberou. Então, Vivaldo construiu essas duas obras que foram recorde. 32 quilômetros de asfalto de pavimentação e uma barragem daquele tamanho, de 50 milhões de metros cúbicos, também ter sido construída em 100 dias. Só muita boa causa e a terra que fez Vivaldo. Mas Vivaldo é um homem, eu não digo, ele é um homem místico. Ele tem suas peculiaridades. É supersticioso também? Muito A supersticioso. história do paletó, né? Ele é muito Dona Santa disse supersticioso. que ele não era governador. E depois que nossa mãe morreu, ele passou a ser um católico fervoroso. Vivaldo é um homem que reza todo dia e um homem de poucos pecados. Então, Vivaldo, ele, quando eu falei, historiei a história de Geraldo Melo, então ele mandou Tarcísio comprar terno, gravata, meia, sapato, coisa mais bonita do mundo, queria ser governador. Isso, ele veio para a segunda-feira, o Geraldo comunicou realmente que não ia mais renunciar, e eu saí a tirar colo de Vivaldo, lá no Trapiá. Aí ele foi lá onde tinha uma coivara, cinturão, meia, e eu doido para pedir o terno para mim, que eu não tinha nenhum terno novo, e ele pegou, jogou tudo isso numa coivara e tocou fogo. Pronto, eu acho que realmente... E uma forma também que a gente encontrou nas nossas divergências, na eleição de 2000, Vivaldo foi candidato a prefeito e eu, como tinha sido, fiquei no sistema do Manuel Torres e apoiei Roberto. E uma forma da gente guerrear com Vivaldo foi fazendo despacho. Despacho na fazenda Trapiá. Ele ficava acuado lá dentro da casa, sempre sair, porque tinha um despacho lá No dia de um grande comício, vocês botavam um despacho na porteira? Botava despacho na casa, botava menina, era uma guerra. E a gente, eu como conheço muito Vivaldo,
e sabia das preocupações que ele tinha com aqueles filhos que adotivos dele. Então eu começava a apontar defeito de um, de outro, e ele só cuidava da eleição do candidato dele a vereador, esquecia da dele. Então foi uma forma da gente, porque ele é um grande lutador, é como se fosse um lutador de boxe. Você não pode deixar Vivaldo raciocinar. Se você deixar Vivaldo raciocinar, está perdida a situação. Fazenda Trapiá falam muito que sempre arrancaram alguns botijos lá na Fazenda Trapiá. É verdade isso, para financiar as campanhas? Não, Vivaldo, eu acho que foi o político desse estado que fez campanha mais barata, só com serviço. Médico no interior. Médico do interior. Vivaldo é um homem desprendido de dinheiro, de tudo. Ele entra e sai das campanhas devendo. Toda essa verba de gabinete que ele pega é para dar faculdade. Ele está lançando agora 2 candidatos a prefeito de Caicó, 2 meninos que fazem medicina, é ele que ajuda a faculdade dele. Vivaldo tinha 20 e poucas pessoas que ajudam na faculdade. Então ele é um homem muito dedicado à educação e à saúde. Ele é desprendido de qualquer... Antes desse embate com o Roberto Germano, que você ficou com o Roberto, a primeira eleição de Roberto, né? Mas antes, Vivaldo não queria você candidato a deputado estadual. Queria não. Foi uma coisa assim, traumática para mim, para a família, tentar um acordo para evitar de eu ser candidato. Eu tinha sido prefeito em 82, quando foi em 96, Vivaldo queria que eu fosse o candidato a prefeito para suceder Silvio Santos, e Ivonete era deputada, e eu achei que não deveria, eu não queria nunca mais voltar, como nunca voltei à prefeitura de Caicó. Aí Vivaldo olhou para mim e disse: Dadá, eu banco com Bosco, com os irmãos, toda a sua eleição. Você tem medo de enfrentar Manuel Torres? Não. Eu tenho medo de ganhar. De perder eu não tenho nenhum medo. Aí ele riu, eu disse: agora o candidato deve ser você. E ele foi constrangido, sabe? E a partir dali eu senti a cisão nossa. É como o filho que ele criou e que estava na hora de eu voar. Então, a partir de 96, eu senti o distanciamento de Vivaldo comigo. Quando veio 98, eu procuro o Vivaldo e digo a Vivaldo que sou candidato a deputado. E ele disse: se você for, eu vou ser federal, você sabe que não ganha a eleição e pode me prejudicar. Eu digo: Vivaldo, eu continuo pedindo voto para você. Aí ele disse: mas não é só isso. Ele manda Bosco lá em casa, pediu meu apoio para Bosco ser o deputado, Vivaldo ficaria na prefeitura, e Bosco faz esse apelo. Eu disse: tá certo, Bosco. Diga, Vivaldo, que eu não sou candidato, acho que você foi o primeiro, antes do que Vivaldo, e merece uma oportunidade de ser deputado. Diga, Vivaldo, que você sai para deputado estadual e eu saio para federal. E Vivaldo fica na prefeitura. E Vivaldo pagou um preço caro, porque ele renuncia. A renúncia eu acho muito parecido com suicídio. Para mim são duas fraquezas. Você acha que o eleitor não gosta de renúncia? Não gosta, tem pavor à renúncia. Quem renuncia, Vivaldo foi um dos poucos que voltou à vida pública com essa renúncia. O quociente eleitoral também prejudicou, mas ele teve muito voto para deputado federal. Muito voto. 52 mil. Você vê que a de 2000, quando ele voltou a ser candidato, a prefeito, a gente fez uma pesquisa qualitativa, e a mágoa do eleitor com Vivaldo foi justamente a renúncia. E foi o foco da campanha, porque apenas 23% tinham ouvido falar em Roberto Germano. Então, Manuel Torres,
foi seu vice. Antes a gente saiu com 2 candidaturas, Manuel Torres, prefeito, e eu vice, porque Roberto Vivaldo queria impugnar a eleição de Roberto, porque ele tinha assumido a prefeitura interinamente, com afastamento de Cabecinha, e a gente saiu com 2 chapas, Manuel Torres, prefeito, e eu vice. Aí eu pergunto a senhor Manuel, e se Roberto puder ser candidato, o senhor aceita ser o vice? Ele disse, meu filho, na hora que você aceita meu vice, eu não tenho como mais discutir. Então, Manuel, tu é um homem muito rico, foi um homem muito rico de gesto, de grandeza, de desprendimento, é um homem que aceitou, que foi tudo em Caicó, no Rio Grande do Norte, terminou a vida pública dele, sendo vice de Roberto Germano, que foi quem deu a vitória a Roberto. É um gesto. Dadá, Vivaldo tem dito recentemente que decidiu apoiar 2 médicos porque Caicó está doente, né? Resultado das 2 administrações de Roberto Germano. Caicó está enferma, por isso vai votar em 2 médicos para ser prefeito e vice de Caicó. Caicó realmente tem tradições de vários médicos, né? Teve doutor Abílio, médico, teve Irami Araújo, Silvio Santos, próprio Vivaldo. Dilson. Doutor Dilson. Então, eu não digo Dr. Milton. Caicó precisa de um gestor. Doutor Milton Marinho. E de melhorar a saúde da cidade. Não é um médico na prefeitura que vai melhorar. Agora, eu confio e acredito nesses 2 meninos que Vivaldo está colocando, porque você ser prefeito, você não tem como consultar. Então, você sendo um gestor, um grande gestor, então você tem como melhorar a medicina. Nesse ponto eu divido de Vivaldo. Agora, os 2 meninos, eles têm capacidade de famílias humildes, são pessoas simples e que têm as condições de ganhar as eleições. Mas Caicó está enferma realmente? Caicó realmente, não é só Caicó. Eu acho que o Rio Grande do Norte todo está enfermo. Você veja a situação de saúde, de Natal. Você veja, tem melhorado agora muito com a municipalização, com a entrada do prefeito de Natal. Mas se você olha e outro que todos os municípios convergem para cá, o Rio Grande do Norte realmente está enfermo. A saúde é muito precária. Um secretário só tem tempo de atender as liminares. É muito difícil o problema de saúde. Judicializar a saúde. Então ninguém quer ser, as pessoas competentes não querem ser secretário. Então acho que isso é um problema, acho que não é nem do Rio Grande do Norte, é do Brasil. Então é muito grande o problema de saúde, de segurança, de educação. Essas 3 bases que nós temos, e o problema financeiro, porque você quando tem uma economia forte, você tem a saúde, você tem a educação e você tem tudo, você tem a segurança. Mas com essa economia frágil, aí você não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Você foi prefeito antes de nascer o SUS. O SUS nasceu depois da Constituinte de 88. Naquele tempo, a prefeitura tinha a sua parte na saúde, o Estado tinha o IPE, o velho IPE, que tinha um laboratório imenso ali na Jundiaí. Isso. Né? Os servidores federais tinham o IPASE. Isso. Né? E tinha o velho INPS para o trabalhador. Com aquela carteirinha você tinha assistência à saúde. Pegaram todo esse, jogaram no bisaco só, que foi o SUS, e com a mesma verba. Agora o SUS assumindo tudo. Então, realmente, hoje é de uma coragem imensa quem aceita uma prefeitura. É verdade. E outra, você é sujeito a ser preso, você é sujeito a perder todos os seus bens. Política hoje é para 2 coisas. Ou o pobre sabido ou o rico besta. Mas a história do Rio Grande do Norte é uma história rica. Você vê hoje o governador Robson Faria, o seu tetravô, José Batista, ele foi fundador de Timbaúba, ele foi um dos primeiros prefeitos da história de Caicó,
e foi deputado. O seu trisavô, Salviano do Tapuia, também foi prefeito. Major Salviano. Major Salviano. Ele foi prefeito e deputado e morreu de uma congestão, de uma raiva, em 1901. Quer dizer, desde 1850... Salviano da Tapuia. Desde 1850, com 160, 170 anos de história dos políticos de Nelta Queiroz, de Vivaldo, de Robson Faria, que vem, todos nós somos descendentes dele. De Salviano do Tapuia, do Major Lula, que era irmão dele também, que foi deputado, e que o seu sobrinho e genro, Coronel Martiniano, deu prosseguimento até 1920 a política. Depois vieram os meus avós, que foram o Major Pretinho, que foi vereador em Caicó na década de 30. Depois veio o Ademar, que nosso tio, que foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito na década de 50. Depois veio o Ridalvo, que foi vice-prefeito em 62. E Caicó renuncia o prefeito Zé Josias para ser deputado, renuncia o vice-prefeito e o presidente da Câmara, que era Ridalvo. Caicó ficou sem prefeito e que houve uma eleição indireta pelos vereadores e nomearam um secretário da Câmara Municipal, por sinal um grande prefeito, Inácio Bezerra. Caicó é muito rica a sua história, como a morte de Rui Mariz, que era irmão de Didac, que suicidou-se e Zé Josias não pôde assumir, que Zé Benévola, houve nova eleição e Zé Benévola foi o prefeito. Como a história do Brasil, o primeiro presidente, Deodoro, adoeceu e renunciou, e Floriano, que também queria, os congressistas queriam que houvesse nova eleição, porque foi antes da metade do mandato. E tinha um caicoense, Amaro Cavalcante, que defendeu que não era para ter nova eleição por se tratar do primeiro presidente. E com isso ele foi 3 vezes ministro no governo, foi prefeito do Rio de Janeiro, foi o homem que mandou no governo de Floriano Peixoto. Ô Dadá, Vivaldo sempre disse e repetiu várias vezes que pretendia ou pretende encerrar a vida pública dele na condição de prefeito de Caicó. E me parece que esse projeto está sendo adiado. O que você acha? Eu acho que Vivaldo deve encerrar como deputado. Vivaldo não é mais um jovem, nem ele tem a experiência. Eu acho que com esses 2 meninos se elegerem, é como se fossem filhos dele. Eu acho que ele dá como se fosse ele. Vivaldo não tem mais condições de administrar uma cidade, qualquer cidade no estado, pelas dificuldades, pelo pouco dinheiro, pela justiça. Então, Vivaldo tem que ser parlamentar enquanto viver, porque o sonho de Vivaldo é morrer na política. Então, ele diz muito que eu prefiro ser vereador de São José da Bonita, São José do Seridó, do que ser o empresário mais bem-sucedido do Rio Grande do Norte, um Flávio Rocha. Porque Vivaldo é aquele, é desprendido, não tem filhos, não tem ele falou até ele falou até que poderia ser candidato agora. Vocês convenceram ele o contrário? Foi. Realmente ele quis ser candidato a prefeito, os irmãos todos foram a ele pedir um apelo, como a experiência que nós temos, Tarcísio, Dadá, Ridalvo, Bosco, todos, Bibi, próprio Bibi que não quis ser também mais candidato a prefeito, eu respeito, que tinha uma eleição tranquila, a volta de Bibi à prefeitura, e a gente fez a Vivaldo sentir que ele pode terminar a vida pública melancolicamente. Vivaldo tem uma história tão rica e que a gente não gostaria. Não é inveja, não é nada. Não é medo de derrota. Não é medo de uma derrota. Não é medo de uma derrota, é o medo de uma vitória. Nós estamos concluindo essa boa conversa aí, infelizmente o tempo avançou.
Mas eu tenho 2 fatos que eu queria destacar numa conversa que a gente teve antes do programa iniciar. Zé Bernardo, que é avô de Dinarte, lá atrás, ele e Mário Cavalcante, você falou de Mário Cavalcante, os 2 foram senadores na mesma época. E mais adiante veio Dinarte e Monsenhor Valfredo, que foi presidente da Assembleia na condição de vice-governador. Isso. Aloysio, é como eu digo, quando a cidade, o país está economicamente forte, a política anda junto. O surgimento do algodão, da carne de sol, na época era uma economia pujante. Caicó, os 2 primeiros senadores da República eram filhos de Caicó. Amaro Cavalcante, que Jardim pertencia a Caicó, e Zé Bernardo, que São João também pertencia a Caicó. Zé Bernardo, inclusive, foi prefeito de Caicó. Então, Caicó deu os 2 primeiros senadores da República. Acho que o terceiro era Pedro Velho. Mas dos 3, pela economia. Anos depois, o algodão. Então, Caicó deu Dinarte e Monsenhor. 2 filhos também de Caicó. O Seridó, forte, economicamente, politicamente, saúde e educação. A educação nossa... Governadores e senadores. Senadores. Você pode olhar que a educação nossa, forte. O colégio é referência do Brasil inteiro. O nosso diocesano, e mesmo a escola pública, pela economia. A gente perdeu a economia, perdemos a saúde, perdemos a educação, perdemos tudo, até a classe política. Eu estou dizendo que a gente, nessa eleição, a gente está vendo isso em Caicó. As pessoas se ausentando da política, se distanciando da política, e agora apareceram novos quadros, que eu acho que isso é salutar, é da democracia. Aparece Batata, aparece Franciele, que já disputou anterior, esses 2 meninos, aparece, quer dizer, Roberto é candidato à reeleição, ainda com algumas ressalvas, talvez através de uma liminar, mas é um fato diferente de Caicó. Eu acho que desde que eu me entendo de gente, eu me lembro do suicídio de Rui Bariz, eu fui, inclusive, ao sepultamento de Rui Bariz. De lá para cá, Caicó sempre foi administrada pelos comerciantes, pelos médicos, e agora a gente vê uma coisa diferente. Isso está acontecendo em Caicó porque está acontecendo no Brasil inteiro. Não é o desejo de renovação, o sentimento de mudança, mas é porque está atrelado à economia. Sabe? Quando você tem uma economia forte naquele município, você tem grandes representantes. O Seridó já teve 8 deputados, hoje tem 3 deputados. Sabe? Deputado, infelizmente o nosso tempo esgotou. Vou falar com a produção para trazê-lo outra vez aqui. Né? Muito obrigado, Pinheiro, pela mais essa colaboração. Obrigado, deputado. Agora você conhece melhor o Memorial do Legislativo Potiguar. Nós estamos falando aqui nesse ambiente, o nosso estudo é o próprio ambiente do Memorial, né? Que você foi um dos primeiros colaboradores, né? E muito obrigado pela visita, pela colaboração no Memorial. Eu quero agradecer não só a Aloysio, a Pinheiro, a Bernadette, a todos vocês que fazem este memorial, que é muito bonito, é um resgate à nossa história, restaurar o passado, dignificar o presente, é sonhar com o futuro. Então, a Bernadette, que é uma abnegada, que cobra de todos os ex-deputados, a gente sente orgulho de estar aqui nesta casa. Pois, muito obrigado, agradecer a todos vocês e desejar uma vida longa, profícua, a minha esposa, Neísa Costa, e casado recentemente, que para mim é ainda como se fosse namorada. Um beijo. Muito bem, muito bem.
Um abraço a Neísa também. Muito obrigado a você, telespectador. Mais uma vez, obrigado, Pinheiro. E até a próxima.